eu chamo a julgamento da relatoria do ministro Sebastião Reis, o RHC 178384, com pleito de sustentação oral pelo doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Vamos aqui. Vai fazer sustentação? Também sustentação oral pelo Ministério Público. E eu indago de ambos, tanto do ilustre advogado como do ilustre representante do Ministério Público, se dispensam a leitura do relatório. Com certeza, Excelência. Então, já passa a palavra a Vossa Excelência, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, para a sua sustentação oral pelo tempo regimental. Senhora presidente, senhor relator, senhores ministros, representantes do Ministério Público, meus queridos colegas que estão aqui presentes. Um assunto de fundo é um assunto bastante conhecido da Casa. Quer dizer, todos nós sabemos, a saciedade, que é possível fundamentar usando o que se convencionou chamar de fundamentação per-relazione. O problema, no caso concreto, e que tem se renovado muitas vezes, é definir qual a fundamentação que serve para o caso concreto. Isto é o X da questão, neste caso específico. Eu ouço dizer que as três fundamentações que nós trazemos aqui, a falta de contemporaneidade, que me parece bastante evidente, tendo em vista a jurisprudência dessa Casa, os fatos são de 19 e apenas 2 anos depois é que houve a quebra. Um ponto que me chamou a atenção, inclusive acompanhando com muito cuidado os julgamentos anteriores, que é a questão da individualização da conduta do paciente. Senhora presidente, o nome do paciente, pasmem vossas excelências, só aparece na decisão de busca e apreensão quando é arrolado quem são as 10 pessoas físicas e jurídicas que sofrerão a busca e apreensão. Ou seja, não há absolutamente nenhuma individualização. Penso que, por si só, esse seria o motivo preciso e fundamental para que se pudesse ser concedida a ordem, porque a busca e apreensão é uma medida extremamente invasiva, ao afastamento de um direito constitucional para se permitir que entre na casa ou que entre no escritório para se fazer uma busca e apreensão. Mas, no caso concreto, além da evidente falta de individualização, até porque não aparece o nome deles em momento algum, há um ponto que me chama bastante atenção, que é a absoluta falta de fundamentação. Talvez esse ponto seja o que me traz à tribuna, ministros, porque eu penso que o tribunal, que já enfrentou exaustivamente casos parecidos, deve ter o cuidado com a devida vênia, porque este caso era um caso para ter ficado no Tribunal de São Paulo. Não deveria ter vindo até aqui. Porque a falta de fundamentação, ela chega a ser chocante. O próprio tribunal, ao julgar o habeas corpus em São Paulo, admite: não há que se falar em vício de fundamentação, porque a autoridade judicial ofertou a espera da prestação judicial e cumpriu a missão constitucional. Agora, olha, vossas excelências, e processual que lhe cabe no momento, porque chancelou e acolheu o esmiuçado e bem trabalhado pedido ministerial em relação aos argumentos fáticos e jurídicos. Essa é a fundamentação que foi usado na primeira instância e foi, posteriormente, confirmada no Tribunal de Justiça. Na primeira instância, Sua Excelência, o juiz, recebeu a representação, julgou a representação muito bem feita e aí decidiu com um único fundamento: a representação comporta acolhimento. Com efeito, infere-se do teor da representação ofertada pelo Ministério Público, respaldada pelos documentos que a instruem, a existência de fundadas suspeitas de práticas de fato delituosos, que merecem a devida apuração. Não diz quais são os fatos, não sabe por que está ali fazendo a determinada busca e apreensão, apenas fala que a representação é uma representação bem feita. Isso, evidentemente, não pode servir como fundamentação. É importantíssimo que nós possamos ler, eu peço vênia, eu não gosto muito de fazer isso da tribuna, mas detalhes do
tribunal, a frases do tribunal que fala: o fato de a decisão judicial, ainda que referida, ter se apoiado em detalhado pedido realizado pelo órgão público, afasta indesejado subjetivismo. Ora, não há fundamento próprio, não há sequer enfrentamento de fundamento próprio, apenas se diz que a representação estava bem feita. Eu, ontem à noite, ministro Schietti, com a devida vênia, eu estava lendo um conto, de um livro de conto, eu vou elogiar o livro, que é do meu filho, Vinícius Castro, então eu posso elogiar, O Inconsciente Corporativo. E esse livro é um livro muito interessante, que ele fala também sobre inteligência artificial. Imaginem, Vossas Excelências, num desses contos, Pedro Gustavo, autor de ficção, 3 estudiosos, 3 cientistas, que especialistas em linguística e inteligência artificial, querem criar um conto de Jorge Luiz Borges, uma coisa genial. E eles conseguem criar, oferecendo àquela máquina da inteligência artificial uma série de argumentos, e é pertinente, o que eu estou dizendo aqui, isso é para o presidente, uma série de argumentos para que, ao final, saia um conto do Jorge Luiz Borges. Imagine, Vossa Excelência, qualquer estudante de direito, qualquer estagiário desses 3 cientistas, poderia se treinar recebendo uma série de documentos, uma série de orientações, uma representação perfeita para ser apresentada pelo Ministério Público, independentemente do caso concreto. A inteligência artificial, ou o Tribunal de Justiça, ou os Tribunais Superior Eleitoral, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Judiciário, toma a si a responsabilidade de definir caso a caso, ou nós estaremos nas mãos da inteligência artificial, que poderá fazer uma apresentação perfeita, de acordo com o que for nela colocado, e, posteriormente, nós teremos o Judiciário apenas clicando e aceitando uma busca-apreensão, aceitando a quebra de sigilo telefônico, talvez até, quiçá, senhor Procurador da República, subprocurador, talvez até uma prisão, porque a representação está feita de forma que seria suficiente. Então, esses são os pontos que eu trago aqui a Vossas Excelências: absoluta falta de individualização, o nome do paciente só aparece ao final. Ah, não, mas é uma intricada representação que diz respeito a 10 pessoas e 10 empresas com possíveis crimes tributários. Isto, evidentemente, não supra a necessidade de individualização, nem vou dizer da contemporaneidade, que eu acho o argumento principal aqui é que o tribunal cada vez mais, o Poder Judiciário cada vez mais, tome a si a responsabilidade de delimitar qual é a fundamentação mínima. Aqui nem mínima há. Fala, infere-se, naquele momento que tive a honra de ler Vossas Excelências, e fala que está se baseando numa bem feita representação. Não há nenhuma individualização de conduta. Mas o que eu, pedindo, Vênia, para terminar, o que eu trago a Vossa Excelência para reflexão é a necessidade que todos sabemos, pelo excesso de enfrentar o teor da representação. Não se pode dizer que a representação está bem feita, sem saber nem se caso a caso concreto. No caso aqui, nós temos 10 pessoas físicas e jurídicas. Será que tudo aquilo que está lá serve para as 10? Nós não saberemos, porque não há individualização. Nós não saberemos, porque não há fundamento. Então, eu fazendo essa reflexão a Vossas Excelências, dizendo a alegria de voltar a essa tribuna, eu entendo que é importante que o Supremo Tribunal de Justiça diga que não há individualização, mas que, principalmente também, que não há fundamentação que justifique uma medida invasiva tão grave que afastar da reserva de jurisdição para poder levar uma pessoa a ter, dentro da sua casa ou dentro do seu escritório, a Polícia Federal fazendo uma investigação, sem que saiba sequer pela fundamentação o que levou a essa busca-apreensão. Peço que seja concedida a ordem. Obrigado, Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Passo já a palavra ao doutor José Adonis para a sua sustentação oral. Tem a palavra, Excelência. Senhora Presidente, senhores ministros, ilustre advogado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. O doutor Antônio Carlos já antecipou aqui na sua sustentação oral o que diz a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, sobre a admissão, a possibilidade, a validade desse tipo de fundamentação que chama per relationem. E o parecer escrito do Ministério Público Federal, assinado pela colega Solange Mendes, aponta diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, e eu acrescento aqui também um precedente do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Eu vou me dispensar de ler, porque essa jurisprudência é, por demais, conhecida deste tribunal. O doutor
Antônio Carlos também faz interessante abordagem sobre a inteligência artificial no conto do autor, seu filho, e eu acredito que seja realmente muito interessante, porque é uma realidade que estamos vivenciando e que se anuncia de muita utilização, inclusive no sistema judicial. Mas eu observo que a eficácia e a segurança de a utilização desses novos sistemas depende dos dados que se ofereçam, ou seja, a riqueza, a contribuição que possa dar a inteligência artificial dependerá da quantidade e da segurança dos dados que sejam utilizados nesse aparelhamento. E eu digo isso para dizer que, no caso concreto, foram os dados oferecidos na postulação do Ministério Público de São Paulo que levou o juiz a adotar como fundamentação o texto oferecido com os dados oferecidos pelo Ministério Público. O doutor Antônio Carlos leu aqui parte do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu vou ler um pouco mais do que se contém nesse texto, quando diz o relator, complementando aqui uma leitura que foi feita pelo doutor Antônio Carlos. Nesse especial caso, o fato de a decisão, ainda que referida, ter se apoiado em detalhado pedido realizado por órgão público, afastou indesejado subjetivismo contrários ao processo democrático e, ao mesmo tempo, permitiu ao paciente, sem maiores surpresas, alcançar o pleno conhecimento a respeito da ordem contra si dirigida, abrindo-se desse modo ampla oportunidade para impugná-la. Ou seja, isso significa dizer que o juiz adotou por conta do que foi oferecido detalhadamente na postulação do Ministério Público de São Paulo, de modo que a decisão do juiz, confirmada pelo tribunal, atende satisfatoriamente à exigência de fundamentação. O doutor Antônio Carlos também falou aqui, como um dos fundamentos principais, se não o principal, a questão da contemporaneidade. E eu invoco aqui um precedente da 5ª turma deste Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, que diz o seguinte: a busca e apreensão é medida cautelar real, diversamente do que ocorre nas cautelares com natureza jurídica pessoal. O que se pretende com cautelares reais é a busca da verdade real por meio de obtenção de provas. Assim, a colheita de provas não depende da contemporaneidade dos fatos, uma vez que criar entraves a diligências com o fim de investigar fatos criminosos sob o pretexto do decurso do tempo, obstaculiza a busca da realidade dos fatos e favorece o florescimento da impunidade. Então, senhora presidente, senhor ministro relator, o que importa para aferir a validade da decisão de busca sob esse ângulo da contemporaneidade é a existência dos indícios suficientes de que existem aquelas provas que a persecução penal entende necessário que seja deferida a busca para instruir a investigação ou a instrução criminal. Com essas breves considerações, senhora presidente, senhores ministros, senhor advogado, eu ratifico o parecer escrito do Ministério Público pela denegação da ordem. Muito obrigado, obrigado, Vossa Excelência, e devolvo a palavra ao eminente relator para o voto. O fato de que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as partes interessadas nesse processo. Ou seja, só isso já mostra, ao meu ver, a necessidade, como bem disse o advogado da tribuna, de uma análise, mesmo que sucinta, da situação de cada um desses 7, ou seja, o porquê de se admitir o pedido em relação a cada um desses 7. Esse caso se assemelha muito àquele que já foi julgado, em que eu trouxe o voto vista, e eu digo o seguinte: eu faço uma transcrição da manifestação do Ministério Público e, no final, eu digo o seguinte: confira-se no que interessa a decisão que autorizou a medida de busca e apreensão contra os recorrentes. Trata-se de representação do Ministério Público do Estado de São Paulo, Núcleo de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária e Correlatos, pela autorização de busca e apreensão domiciliar nos endereços que especifica, sedes da empresa relacionadas e locais de residência dos investigados constantes às florestais. É a síntese do necessário. Decido. A representação comporta acolhimento. Com efeito, infere-se do teor da representação ofertada pelo Ministério Público, respaldada pelos documentos que instruem a existência de fundadas suspeitas da prática de fatos delituosos, a merecendo a devida apuração com o aprofundamento das diligências investigativas.
Nesse contexto, estão satisfeitos, no caso, exames pertinentes requisitos legais exigidos à concessão da medida postulada, artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, em especial porque, no âmbito da investigação em curso, a realização da pretendida busca domiciliar constitui diligência necessária, visando, sobretudo, a apuração de possíveis infrações penais e a eventual prisão de criminosos, bem como a apreensão de objetos e produtos relacionados a ilícitos penais obtidos por meio criminosos ou destinados a fins espuros, consistente em documentos relacionados às empresas, originais ou cópias, livros fiscais e demais papéis de escrita fiscal em formato físico ou digital, notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias, dinheiro, recibos de toda sorte, papéis, agendas, cadernos e anotações que digam respeito aos fatos sobre a apuração e, enfim, quaisquer documentos aptos à demonstração dos fatos, estejam eles em formato físico ou digital, bem como de todas as evidências eletrônicas armazenadas com expressa autorização para acesso a... Aí fala, computadores, etc., etc. É essa a decisão. Ou seja, não há, ao meu ver aqui, nenhuma referência ao caso concreto. Essa decisão, ou seja, essa que eu li e eu transcrevo no voto e está grifada, ela pode ser aplicada em qualquer caso semelhante. Não há citação das partes, não há nem, como o advogado disse, e eu volto a falar, a discriminação da situação de cada um dos investigados. Será que todos esses investigados e suas empresas estão na mesma situação? A decisão é extremamente genérica, ou seja, ela fala da necessidade de apurar um crime, mas não fala por que da busca e apreensão no caso concreto. Eu digo o seguinte, apesar da extensa fundamentação constante da representação apresentada pelo Ministério Público Estadual, observa que a decisão do primeiro grau, a sendo transcrita e grifada, não logrou apresentar, ainda que minimamente, a imprescindibilidade da medida, limitando-se à indicação de argumentos genéricos, que podem ser utilizados para autorizar a efetivação de qualquer medida de busca e apreensão. Ainda que se reconheça a adoção da técnica de fundamentação per relatione, não há como subsistir a decisão que, de fato, fez referência aos fundamentos da representação do Ministério Público Estadual, pois esse tribunal admite a utilização da técnica, mas não dispensa o julgador de apresentar argumentos próprios que demonstrem sua convicção a respeito do caso concreto que lhe é apresentado. Trago precedentes aqui, o HC 535-414. Prejudicada a alegação da falta de contemporaneidade da medida, e ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência dessa casa, a contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória. Mesmo passado o tempo, sempre poderá o magistrado determinar a produção de provas pertinentes aos fatos, mesmo sendo elas invasivas da intimidade, desde que fundamentadamente. Aqui eu cito um HC da relatoria do ministro NEF, HC 480-092. Em face do exposto, senhora presidente, eu dou provimento ao recurso ordinário para anular a decisão que decretou a medida de busca e apreensão nos autos tais, devendo ser anuladas, identificadas e desentranhadas as provas dela decorrentes da citação penal pelo juízo do conhecimento. É como eu voto, senhora presidente. Presidente relator, dar provimento, né, ao recurso, como voto o ministro Rogério Schetti. Presidente, saudando o doutor Almeida Castro, doutor Adonis Calude Araújo, eu convenho com o eminente relator, porque, embora aqui o Ministério Público tenha feito um ótimo trabalho de apresentação de argumentos, de dados, que pudessem, em tese, oferecer ao juiz meios para decidir o caso, limitou-se a autoridade judiciária a dizer, a se reportar, né, ao parecer do Ministério Público, sem sequer ter a preocupação, como visto no caso anterior também, de individualizar as condutas, ou pelo menos dizer que condutas eram essas, né? Aqui presume-se que sejam crimes contra a ordem tributária e correlatos, porque é uma representação feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, né, Núcleo de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária. Mas a decisão em si sequer menciona quais são os crimes investigados, sequer nomina os sujeitos passivos da busca e apreensão. Não faz qualquer referência a alguma prova concreta que tenha sido produzida, dados concretos. E, nesse sentido, é uma decisão com vício de fundamentação. Felizmente, em casos como este, de busca e apreensão, é até possível a renovação da prova, né, da decisão, porque os bens estão disponíveis. Mas, se fosse, por exemplo, interceptação telefônica, o prejuízo seria irreparável, prejuízo, digamos, para a apuração do crime.
E o que me impressiona, senhora presidente, é que eu, pelo menos, vou completar 10 anos aqui no STJ e desde o primeiro ano, temos decidido casos com a mesma dicção, né, de que é necessário o mínimo de fundamentação. Essa decisão foi proferida em maio do ano passado, quer dizer, 2022. Custa crer que, em casos graves como esse, não se tenha, pelo menos, o zelo de evitar questionamentos, né, quanto à rigidez da decisão. Não custa, até o ministro Sebastião sempre faz esta exortação, não custa inserir um parágrafo que seja para fazer a ligação entre a questão jurídica e a questão fática, né? Tornar o discurso abstrato em algo concreto, palpável. É um ônus que não representa tanto trabalho assim para quem decide. Então, não há justificativa para que se valide esse tipo de decisão, ainda que, repito, com um lastro informacional por parte do Ministério Público que permite até, eventualmente, uma reapreciação do caso. Então, com essas considerações, eu acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Antônio Saldanha? Então, presidente, conversava eu aqui com o ministro Sebastião. É evidente que os magistrados, e é razoável, deixem prontos, assentados, determinados arcabouços para decisões em casos semelhantes. Mas também, como referiu o ministro Rogério, tem que deixar um espaço para individualizar, para apontar concretamente em que se amolda, né, aquele arcabouço a situação que está sendo avaliada. Eu acompanho o relator. Como vota o ministro Jesuíno Rissato? Senhor presidente, embora eu entenda que aqui o juiz repetir todos os argumentos e que o Ministério Público repetiu não seria necessário, mas como eu já fiquei vencido em questão idêntica, no outro julgamento, aqui eu vou ressalvar meu ponto de vista e vou acompanhar a maioria. Eu voto a seguir e eu examinei exaustivamente esses autos, como sempre faço, e aqui no caso, eu observo, como disse o eminente relator, que apesar do Ministério Público ter feito um trabalho completo, o juiz, né, não apresentou minimamente nenhum dado para fundamentar aqui a necessidade da medida, momentos se tratando de números aqui, de números pacientes aqui, recorrentes neste recurso de habeas corpus. Então, eu estou acompanhando o voto do eminente relator e proclamo o resultado. A sexta turma, unidade de votos, né, deu provimento ao recurso para anular a decisão que decretou a medida de busca e apreensão dos autos nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime e agradeço a presença Obrigado, Excelências. do doutor e a sustentação oral, tanto do advogado como do Ministério Público.